Bom dia a todos. Meu nome é Ayrton Monteiro. Estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje é o capítulo 9, Código Penal de 1890. A República nascera em 1889 e no ano seguinte aprovara o famoso Código Penal de 1890, inspirado na Constituição dos Estados Unidos, mas severamente criticado por diversos setores. Sobre o referido código, vamos pensar sobre os artigos 157 e 158, responsáveis por reforçar estereótipos negativos sobre as religiões mediúnicas e toda forma de espiritualidade livre. Contudo, como no nosso curso básico procura oferecer elementos para uma melhor compreensão da Umbanda, vamos analisar e refletir com o máximo de isenção possível, pois é tentador quedarmos para o vitimismo justificando as repressões apenas e tão somente como formas institucionalizadas de preconceito. Os artigos 157 e 158 do Código Penal de 1890 dizem: 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar curas de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública, penas de prisão celular por 1 a 6 meses e multa de R$100 a R$500. Primeiro, por influência ou inconsequência de qualquer desses meios, resultar ao paciente privação ou alteração temporária ou permanente das faculdades psíquicas, penas de prisão celular por 1 a 6 anos e multa de R$200 a R$5.000. Em geral, a pena é mais na deprivação do exercício da profissão por tempo igual ao da condenação, incorrerá o médico que diretamente praticar qualquer dos atos acima referidos ou assumir a responsabilidade deles. Artigo 158. Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo o ofício do denominado curandeiro. Prisão celular por 1 a 6 meses e multa de R$100 a R$500. Parágrafo único. Se o emprego de qualquer substância resultar à pessoa privação ou alteração temporária ou permanente de suas faculdades psíquicas ou funções psicológicas, deformidade ou inabilitação do exercício de órgão ou aparelho orgânico, ou em suma alguma enfermidade, pena de prisão celular por 1 a 6 anos e multa de R$200 a R$5.000. Se resultar morte, de prisão celular por 6 a 24 anos. Este código foi decretado por Deodoro da Fonseca e seus ministros que viam a necessidade de reformar o Código Penal brasileiro, não apenas para romper em definitivo os laços com o período monarquista, mas para que o Brasil entrasse efetivamente numa nova fase. Você consegue imaginar como este código tornou a vida dos espíritas, candomblecistas e macumbeiros difíceis? A Umbanda ainda não havia nascido, mas as religiões que a influenciaram sim. A essa altura do nosso estudo, você deve ter compreendido que séculos e séculos de desvalorização da cultura do índio e do negro foram responsáveis por gerar um sentimento de negatividade em torno de suas práticas, o que persiste até hoje. Some isto ao poderio da Igreja Católica, que tanto na monarquia quanto na República nascente fora muito influente, apesar dos ares de liberdade e modernidade com que a República foi desenhada. Lembre-se que estudamos no capítulo 7, que a confusão em torno do que era espiritismo
fez com que praticamente todas as pessoas que exerciam alguma atividade espiritual se definissem como espíritas. Assim, quando o Código afirma que a prática do espiritismo estava proibida, ele se referia a todas as religiões mediúnicas e a qualquer tipo de prática espiritual que não fosse as igrejas cristãs. Contudo, se avançarmos no estudo do referido código, encontraremos alguns artigos que parecem verdadeiros paradoxos, como o artigo 185, que diz: ultrajar qualquer confissão religiosa, vilipendiando o ato ou objeto de seu culto, desacatando ou profanando os seus símbolos publicamente, pena de prisão celular por 1 a 6 meses. Você deve estar pensando que as pessoas que fizeram esse código não sabiam muito bem o que estavam fazendo, não é? Afinal, como eles poderiam criminalizar práticas religiosas e ao mesmo tempo dizer que qualquer ultraje às religiões seria passível de prisão? A resposta, contudo, é muito simples. Eles não viam o espiritismo, o candomblé, a macumba, etc., como religiões. Viam como práticas negativas, arraigadas, primitivas, desrespeitosas, indecentes, e cabia-lhes erradicá-las. Religião mesmo era apenas o catolicismo e o protestantismo. E talvez alguma das grandes confissões, como o judaísmo ou o islamismo. Este código não inventou o asco às religiões mediúnicas ou às práticas adivinhatórias. Ele apenas a institucionalizou, traduzindo o sentimento da maioria da população que não via, como ainda hoje, as religiões fora das tradicionais como bons olhos, apesar de hipocritamente sempre a buscarem. O Código, portanto, ofereceu legalidade às repressões que sempre existiram e inauguraram um período sombrio para todas as práticas espirituais por 50 anos, a partir de sua publicação. Alto e Baixo Espiritismo. Lembre-se que no Brasil, o Espiritismo começou entre as camadas mais altas da sociedade, atraindo a atenção de pessoas com algum poder de influência social e política. Essas pessoas se uniram, não para se opor ao Código Penal, mas para que não associassem o Espiritismo com outras práticas. O jornal O Reformador, da Federação Espírita Brasileira, publicou uma matéria da qual podemos extrair o seguinte trecho. Hoje, até na imprensa profana, já se procura distinguir o verdadeiro do falso espiritismo. Já se compreende que a doutrina espírita, como todos os demais credos, teorias e ciências, é suscetível de falsificações. É nesse contexto que surge pelos meios jornalísticos as expressões de alto e baixo espiritismo. O alto espiritismo era o espiritismo propriamente dito, popularmente chamado de kardecismo ou mesa branca, e o baixo espiritismo eram os candomblés, as macumbas e o catimbó, todas as demais religiões mediúnicas. Gradativamente, especialmente pelo apoio político e pelo trabalho social caritativo, a FEB conseguiu demonstrar que suas práticas nada tinham a ver com os demais grupos. Assim, os centros espíritas foram deixados em paz. É importante registrar que sim, o espiritismo sofreu perseguições policiais e sim, muitos dirigentes foram presos. Contudo, com o apoio da FEB, este quadro mudou completamente, promovendo certo respeito das instituições políticas em relação às práticas espíritas. Já as religiões afro-brasileiras continuaram a ser perseguidas, aberta ou veladamente, até meados do século XX. Infelizmente, a FEB e demais lideranças dos centros espíritas perderam a oportunidade de usar da sua força social e política para, de alguma forma, intervir a favor da liberdade de culto. Ao contrário, a estratégia adotada foi de isolamento, distanciamento das demais práticas religiosas. É desse período que nasce o receio que, normalmente, o espírita tem nas práticas afro-brasileiras, não conseguindo vê-las senão como primitivas e inferiores, certo? Há exceções. Adendo. Recentemente, assisti a uma palestra proferida pela professora Valquíria Velasco, abordando as perseguições policiais no Rio de Janeiro entre 1890 e 1929.
E posso dizer com sinceridade que tomei um baita susto quando ela afirmou que, em algum momento, as delegacias de polícia começaram a cruzar informações com a FEB para saber se as pessoas presas eram mesmo espíritas ou não. Se a FEB dissesse que sim, eram liberadas. Se dissesse que não, continuavam presas. Eu nunca li isso em algum lugar. Assim espero que um dia possa ler a pesquisa sobre isso, pois certamente é um detalhe esquecido da história e que suscitará muitas análises. Olhando para dentro. É claro que seria bem mais fácil tratar essas perseguições como simplesmente frutos da ignorância, do desrespeito, do desvalor e da criminalização das práticas de baixo espiritismo. Porém, é preciso reconhecer que muitas pessoas desestruturadas, sem formação religiosa adequada, também se aproveitaram, como sempre foi comum, para exercerem as suas práticas nefandas. Ao lado de pessoas que buscavam exercer sua religiosidade de forma serena e tranquila, haviam casas que batiam tambores a noite inteira, o que certamente incomodava os vizinhos que denunciavam a polícia, que, amparada pelo Código Penal, prendia aquelas pessoas e fechava a casa. Ao lado de pessoas que exerciam suas práticas de forma respeitosa, haviam aqueles que não se intimidavam em sacrificar animais e deixá-los nas encruzilhadas. Ao lado de pessoas que procuravam fortalecer a fé religiosa em devoção ao seu santo, orixá, inquice ou vodum, haviam aqueles que usavam da sua religiosidade para ameaçar, amedrontar e até mesmo prejudicar alguém em troca de vil metal. Ao lado dos curandeiros que benziam e curavam com ervas, haviam mercadores do sagrado, sempre dispostos a vender fórmulas mágicas para encher seus bolsos. Ao lado dos médiuns receitistas, que recebiam dos médicos espirituais receitas de remédios alopáticos, fitoterápicos ou homeopáticos, havia outros tantos que, recebendo vento, também queriam receitar sem condições mediúnicas para isto. Portanto, ao lado de pessoas sérias e respeitosas, sempre houveram pessoas desestruturadas, exercendo práticas estranhas que serviam de fomento ao preconceito e à discriminação, que sempre existiram, mas eram frequentemente reforçados a cada vez que um novo absurdo se apresentava na praça. Conclusão. O Código Penal de 1890, ao criminalizar as religiões mediúnicas e demais práticas espirituais, institucionalizava o preconceito e a discriminação. Soma-se a isso as condenações públicas que a Igreja Católica promovia, os terreiros que eram apedrejados, os dirigentes presos, os jornais sensacionalistas e as pessoas desequilibradas que exerciam publicamente suas tarefas espirituais. E resultado será um contexto tenso e sombrio. Daí a importância de conhecer este código, pois quando a Umbanda surge, em 1908, ele estava em pleno vigor, reforçando um estigma social que apenas em meados de 1950 é que perderia sua força. Aqui encerro o capítulo 9, até a próxima aula. Muito obrigado a todos.